Olá, vamos para o nosso segundo vídeo, complementar do capítulo 2, sobre o que a gente falou das forças, que Deus é o dono verdadeiro de todas as forças, sim? E que são essas forças? São forças da natureza ou são anjos? Vamos entender direito o que são essas forças e por que a necessidade de criar anjos, o que isso significa e o que a gente pode ver a respeito disso. É o seguinte, a palavra El em hebraico é força. Então, Elohim são forças, sim, são poderosos. Entidades, né, vamos dizer assim, que contêm algum tipo de poder, tá? Por isso, de acordo com Maimônides, por exemplo, ele vai dizer que Elohim na Torá pode significar pessoas poderosas, por exemplo, juízes ou pessoas ricas, poderosas, líderes, né? Podem se chamar Elohim na Torá. Ou Elohim pode ser chamado os anjos são Elohim. Ou o próprio Deus também Elohim. Qual é o denominador em comum das pessoas poderosas, dos anjos de Deus? Que todos possuem forças, certo? A pessoa poderosa pode ter o poder de fazer, o líder, né, o presidente, o primeiro-ministro, o rei, tem o poder de fazer o que ele tem vontade de fazer. Os anjos têm determinada força que eles têm o poder, né, autonomia para realizá-lo. E Deus também é o Todo-Poderoso, como a gente chama. Sim? O que ele vai explicar nesse capítulo é que, embora tenham várias entidades, várias coisas, por exemplo, o Sol, ele é poderoso. O Sol tem forças de iluminar, de aquecer, de irradiar. Sim? A Lua tem forças, né? Qualquer coisa, qualquer objeto tem alguma força no mundo. Até nós temos muitas forças. É o que ele vai falar na continuidade do livro. Então tudo tem forças. O ser humano, o que acontece? Como Deus ele é mais abstrato e mais de difícil alcance, quando ele vê que tem uma coisa muito poderosa no mundo, vamos supor o Sol. Uau, o Sol nasce, ilumina e faz a fotossíntese e dá, né? E faz a gente ver as coisas e irradia e tem o calor, a gente pode se aquecer, tomar um banho de sol, que é gostoso. Uau! O sol deve ser a coisa mais poderosa que eu consigo ver nesse mundo. Então as pessoas tendem a idolatrar o sol, achar que o sol é a fonte por si só desse poder. Então as pessoas vão lá e se curvam para o sol, como tem muitas e muitas, muitas idolatrias a respeito do sol, o próprio Sunday, né, o dia do sol, que é o domingo, que tiraram do Shabat e botaram para o domingo, o dia do Deus Sol, e aí tem cada mitologia, tem o Deus Sol, e no final ele é o Deus talvez mais famoso de todos. Assim também tem o Deus da Lua, tem do mar, das montanhas, das árvores, ou seja, qualquer coisa que pode trazer que o ser humano reverencia determinado poder, acabou idolatrando. Sim? A mesma coisa aconteceu com homens poderosos, que existiram muito poderosos, muito famosos, por diversos motivos, né? Ou por sua inteligência, ou por seu carisma, ou pelo seu poder, ou sua força, ou sua sabedoria, não importa que, ou sua riqueza, acabou que tiveram seguidores, e esses seguidores acabaram idolatrando essas pessoas, e essas pessoas, depois de mortas, passaram a virar verdadeiras idolatrias, né? E as pessoas seguiam essas pessoas, ou acabam inventando que não morreu, que sempre... Então, qualquer coisa que o ser humano ele tem alcance de ver, uau, isso é forte, é um pouco diferente do normal, tem mais força, a pessoa acaba querer seguir. A mesma coisa com políticos, né? Políticos influentes, carismáticos, até populistas, a pessoa vira o quê? O mito da pessoa. Não estou falando aqui do mito só o Bolsonaro, tem direita, esquerda, não importa. Aí a pessoa acha que aquele cara vai até o final da vida, da própria vida, abandona as próprias convicções para apoiar a tal pessoa. Então a pessoa tende a idolatrar o que tem força. Mesma coisa, pessoas muito ricas, né? Até o próprio chefe, o idolatrar o dinheiro, ou seja, porque quem tem dinheiro tem poder. Que a pessoa idolatra, ela acha que o dinheiro é o que ela vai conseguir as coisas que ela quer na vida. Então essa é a raiz da idolatria, certo? Isso é um ponto. Então, tudo que tem poder é chamado na Torá de Elohim. O que vem dizer é que, na verdade, nada disso é uma força por si só, porque é Deus que quem fixa a cada coisa que ele criou no mundo até determinado poder limitado. Então, falar, sol, você vai brilhar, você vai radiar, você vai iluminar, você vai nascer, você vai ter um movimento de rotação, de translação, de determinada forma. Né? Lua, tal, árvore, planta, ser humano, fulano, ciclano, você vai ter dinheiro, Deus, ele determina, ele fixa essas forças que cada um vai ter. O que tem que entender é que Deus é a força das forças, ele é o verdadeiro dono. Por isso que a gente fala, mas Elohei
a Elohim. Por isso que vai dizer que até as idolatrias são chamadas de Elohim, de forças, mas forças acherim, outras, que não são as verdadeiras forças, como ele está dizendo, que Hashem Elohim Emet, que Deus é o verdadeiro Elohim, é a verdadeira força. Então, essa é a ideia. Tem um outro versículo importante de dizer que está escrito, deixa eu achar um segundo, não sei se eu vou achar aqui. Tá, que está escrito que é Hashem Elohim. Quando a Torá é dada para o povo judeu, está escrito que Deus é o nosso Deus. Quer dizer, na verdade, traduzindo melhor, Deus de vocês. Moshe Rabbeinu está falando para o povo judeu. Deus é o Deus de vocês, tá bom? O que quer dizer isso? Tem outro versículo que está escrito que Deus é chamado de Elohei Amim. O Deus não. Está dizendo que determinadas forças, idolatrias, é chamada de Elohei Amim, a força dos povos. Então, vamos entender esse ponto que é muito importante. Vem explicar o que é o seguinte, que cada povo tem uma força, que através dessa força intermedia o ser humano ao verdadeiro dono de todas as forças. Então, são ou pessoas poderosas, né, que chamam de profetas, semideuses, ou são fenômenos da natureza, o sol, a lua. Então, tem povos, por exemplo, que trabalham para o sol. Ou seja, eles fazem um serviço ao sol, eles idolatram o sol, oferecem sacrifícios, oferenda, reza e se curvam, beijam, seja o que for, para o sol. Porque esse sol tem determinado poder, então ela se conecta à fonte de poderes através do sol. A fonte de poderes é a Deus. Ele criou o sol e a pessoa, através do sol, se conecta a Deus. E assim cada povo e povo tem o seu Deus. Na verdade, não é o seu Deus, o seu poderoso, que é o intermédio entre a pessoa e o divino, né? Realmente ao Deus, o Todo-Poderoso, a dono de todas as forças. Tudo bem. Não tem nenhum lugar na Torá que a Torá critica a idolatria dos povos que moram fora da terra de Israel. Nunca um profeta chegou para os judeus e falou: aquele povo lá é idólatra, vamos ter que matar eles. Não existe isso na Torá. Isso só existe dentro da terra de Israel, é outro motivo que a gente não vai abordar aqui. Mas a Torá não critica os outros povos que adoram a outras forças fora da terra de Israel. O que deu? Moshe veio falar para o povo judeu o seguinte: mas vocês são proibidos de terem intermediários. Os judeus, o Elohim, o poder que deve ser cultuado através do povo judeu, é somente Deus, sem intermediários. Então essa é a diferença entre os judeus e os outros povos, as outras religiões. Os judeus louvam a Deus, oferecem seus sacrifícios, suas rezas a Deus, idolatram a Deus diretamente, e qualquer intermediário é idolatria. É um pecado gravíssimo no judaísmo. Porque você vai se relacionar a um intermediário se você pode se relacionar diretamente a mim? É o que Deus fala. Agora, os outros povos que não saíram do Egito não tiveram esse contato diretamente para Deus? Não. Cada povo, então, ele se relaciona a uma força no mundo e através dessa força, essa força se relaciona a Deus, ou seja, por forma intermediária. Então, por isso está escrito que todos esses deuses estranhos, que são essas forças que são cultuadas através de outros povos, no final elas se curvam para Deus, né? Porque Deus que fixa essas forças a terem determinadas forças, ou determinadas pessoas a terem determinada força enquanto vivas, né? Então, é isso. Agora, uma pessoa que não é judia, ela pode se curvar também diretamente para Deus, sim, e é louvável, e até correto a se fazer, e é melhor a fazer. Mas também não dá para criticar as pessoas que se curvam a forças intermediárias, entendendo que são intermédio a Deus, embora não seja a melhor coisa do mundo, e pode recorrer a vários erros. O que pode sim ser combatido são as teorias, as teologias que causam o mal para o mundo, né? Isso sim, que são ideias um pouco erradas, né? Mas o fato não dá para mudar o mundo inteiro, de cada um ter a sua cultura, de um dia para o outro, a sua mitologia. Então esse é o ponto que eu queria trazer. Esse é mais um ponto, o vídeo já está longo, mas é um complemento também, para ficar claro, porque Deus fez a necessidade de criar forças intermediárias, por exemplo, anjos. Por que Deus cria anjos? Por que Deus não agiu diretamente? Isso então tem a ver um pouco com o primeiro vídeo que eu fiz de complemento, que na verdade Deus já fixou a natureza para a gente poder ter uma previsibilidade das nossas ações e assim permitir o livre-arbítrio. E outra questão é importante dizer o seguinte, que Deus é o dono da força.
Vamos fazer assim, eu vou deixar essa pergunta para o próximo vídeo. Muito obrigado, então curte aqui, vou fazer mais um vídeo dessa última questão.